E aí, torcedor do Vascão? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like. É muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. Rapaziada, segura essa bomba que tá explodindo nos bastidores do futebol carioca. O que parecia impossível, agora começa a tomar forma nos corredores mais secretos do mercado da bola. Pedro, sim, o artilheiro do Flamengo estaria de malas prontas para São Januário. A informação vem de fontes ligadas à diretoria vascaína, e embora tudo ainda seja tratado com bastante cautela, o burburinho já tomou conta das redes sociais e dos grupos de WhatsApp dos torcedores. Imagina só o que seria o camisa 9 do Mengão. Trocando o rubro-negro pelo rival histórico, seria uma das maiores reviravoltas da história recente do futebol carioca? Talvez a maior, desde que Romário também cruzou a mesma ponte no passado. E o mais curioso é que, ao contrário de outras especulações que aparecem e somem do nada, essa história vem ganhando cada vez mais corpo, com detalhes supostos, valores e até mesmo um possível acerto verbal. Será que o Pedro tá mesmo disposto a essa traição que deixaria a nação em choque? O torcedor do Flamengo já começa a se movimentar, alguns em negação, outros revoltados, e a torcida do Vasco? Bom, essa já tá fazendo festa antecipada? O Pedro, que sempre foi visto como uma peça-chave no elenco do Flamengo, vive uma temporada de altos e baixos em 2025. Apesar de seus gols importantes, principalmente em clássicos e partidas de Libertadores, a relação entre o jogador e a diretoria rubro-negra não estaria das melhores. Rumores dão conta de que o centroavante teria se sentido desprestigiado após ser barrado de algumas partidas decisivas, inclusive sendo preterido por nomes recém-chegados ao elenco. Essa insatisfação teria se intensificado nos bastidores, gerando um mal-estar velado, mas crescente. A imprensa tentou abordar o tema em diversas entrevistas, mas Pedro sempre se esquivou, deixando no ar aquela sensação de que algo não ia bem. Agora, com essa movimentação nos bastidores, tudo começa a fazer sentido. O Vasco, que busca um nome de peso para liderar seu ataque, teria identificado a brecha e já iniciou conversas discretas com o staff do jogador. O mais surpreendente, as tratativas teriam sido recebidas com simpatia por parte do Pedro, que, segundo fontes próximas, estaria aberto a uma mudança de ares, mesmo que isso signifique enfrentar a ira de milhões de flamenguistas apaixonados. O que mais chama atenção nesse rumor todo é o silêncio do Flamengo. O clube, conhecido por sempre reagir rápido quando nomes do elenco são ligados a outros times, até agora não emitiu nenhuma nota oficial sobre a possível saída de Pedro. Isso tem deixado ainda mais nervosa a torcida, que já começa a enxergar esse silêncio como uma confirmação disfarçada. Enquanto isso, o Vasco mantém tudo sob sigilo absoluto. Nenhum dirigente cruzmaltino quis se pronunciar publicamente, mas há indícios fortes de que as negociações estão em estágio avançado. Aliás, o próprio Pedro teria confidenciado a amigos próximos que vê com bons olhos a mudança para São Januário, principalmente pela possibilidade de ser o protagonista de um projeto ambicioso, com reforços técnico europeu e a promessa de ser a principal estrela. Do lado vascaíno, a torcida já sonha alto, compartilhando montagens do craque com a camisa Cruz Maltina, e lembrando que se Romário pôde, por que Pedro não? E convenhamos, se esse negócio se concretizar, seria um golpe duríssimo para o Flamengo, que não só perderia um ídolo, como ainda reforçaria o maior rival. Um cenário quase impensável até poucas semanas atrás. Outra peça importante nesse quebra-cabeça é o empresário de Pedro. Figura discreta, mas influente no mercado, ele tem sido visto em reuniões com executivos do futebol carioca e, segundo relatos, teria se encontrado recentemente com representantes do Vasco em um hotel da zona sul do Rio. Os detalhes da conversa não foram revelados, mas o timing da reunião e o atual momento do jogador só aumentam a suspeita de que há sim algo grande sendo costurado. Vale lembrar que Pedro tem contrato com
O Flamengo até o fim de 2027, mas existe uma cláusula que permite a liberação em caso de proposta vantajosa e acordo entre as partes. O Vasco, com o novo investidor no comando do futebol, estaria disposto a bancar essa ousadia, oferecendo um salário astronômico, luvas generosas e até bônus por metas atingidas. Para Pedro, seria uma oportunidade de recomeço, longe dos holofotes do Flamengo, mas ainda sob os refletores do futebol carioca. E é aí que a história pega fogo. Será que ele teria coragem de enfrentar o peso dessa decisão? A repercussão seria gigantesca, não só no Brasil, mas também na imprensa internacional, que acompanha de perto os clássicos cariocas. A torcida rubro-negra, que sempre idolatrava Pedro como o novo Gabigol, em termos de identificação, agora vive um misto de incredulidade e fúria. Muitos já começaram a queimar camisas nas redes sociais. Outros preferem acreditar que tudo não passa, de especulação infundada. Mas o que está em jogo aqui não é só um jogador. É o simbolismo dessa possível transferência que mexe com os nervos da galera. Pedro foi decisivo em títulos importantes, marcou gols históricos, sempre demonstrou carinho pela torcida. E agora pode simplesmente vestir a camisa do Vasco? Isso seria interpretado por muitos como a maior traição, desde a ida de Ronaldinho para o Atlético MG, ou até maior dado o contexto local. Há quem diga que a diretoria do Flamengo está preparando uma contraproposta para segurar o jogador. Mas se ela ainda não foi apresentada oficialmente, pode ser tarde demais. O Vasco corre por fora em silêncio, mas com movimentos calculados. Se concretizar, esse será o grande enredo do futebol brasileiro em 2025, sem sombra de dúvidas. E Pedro, que já tem seu nome na história do Flamengo, pode virar o vilão de uma narrativa que ninguém esperava. E tem mais o técnico do Vasco, que até agora vinha evitando falar sobre contratações, teria dado o ok pessoal para a chegada de Pedro. De acordo com informações internas, ele vê no jogador a peça perfeita para o novo esquema tático que está sendo implementado, algo mais dinâmico ofensivo, com transição rápida e presença de área forte. Pedro, que tem habilidade para segurar a bola, girar rápido e finalizar com precisão, seria a cereja do bolo desse novo Vasco. A ideia é montar um time competitivo o suficiente para brigar por G4 e quem sabe sonhar com um título. Isso agrada, e muito, o centroavante que estaria cansado de viver sob a sombra de outros atacantes no Flamengo, principalmente quando o clube insiste em rodar o elenco. No Vasco, ele seria o nome, o protagonista absoluto? É o tipo de proposta que mexe com o ego de qualquer jogador. E como todos sabem, quando a proposta é boa no papel e melhor ainda no bolso, fica difícil recusar. Essa possível traição pode ser vista por Pedro como uma oportunidade única de reescrever sua história no futebol brasileiro, com novos objetivos e, claro, novos ares. Nos bastidores, o clima é de cautela. Nenhuma das partes quer se comprometer antes da hora. Mas a movimentação é intensa. Até mesmo patrocinadores do Vasco teriam sido consultados para viabilizar financeiramente o negócio, mostrando que há empenho em concretizar essa virada de mesa. Fontes próximas ao clube confirmam que a ideia é anunciar Pedro como um presente à torcida, talvez até em uma live especial com direito a evento no estádio e tudo mais. Isso mostra o quanto a diretoria quer capitalizar em cima do impacto dessa contratação. Para o Flamengo seria um baque não apenas técnico, mas moral. Perder um dos seus ídolos para o maior rival colocaria em xeque o planejamento do clube, que vem sendo muito cobrado por contratações que não vingam. E a pergunta que fica no ar é como a diretoria permitiu que a situação chegasse a esse ponto. Porque se Pedro de fato sair e para o Vasco isso vai gerar uma ferida difícil de cicatrizar entre a torcida e a cúpula do clube. O que era apenas um rumor já começa a tomar contornos de novela com um enredo épico. E estamos apenas nos primeiros capítulos dessa possível reviravolta histórica. E olha que essa história não para por aí. A possível ida de Pedro ao Vasco pode desencadear uma série de efeitos colaterais no mercado da bola. Já tem clube europeu de olho, especulando se o jogador realmente vai seguir no Brasil? Ou se isso tudo é apenas uma jogada para forçar uma transferência internacional?
Outros nomes do Flamengo também estariam insatisfeitos e observando com atenção o desenrolar dessa novela. A janela de transferências está quente e o Vasco parece disposto a ser protagonista. Essa ousadia pode marcar uma nova era no clube, que vem tentando se reconstruir há anos e agora tem a chance de roubar a cena com uma tacada de mestre. Pedro no Vasco seria mais do que uma contratação, seria uma mensagem clara de que o clube voltou a pensar grande, voltou a incomodar e está disposto a bater de frente com os gigantes. Se tudo isso se confirmar nas próximas semanas, a rivalidade entre Flamengo e Vasco vai atingir níveis épicos com o próximo clássico, prometendo ser histórico. O futebol carioca agradece. E a gente, claro, vai seguir de olho em cada detalhe dessa história que pode mudar completamente o cenário do futebol brasileiro em 2025. Se Pedro realmente trocar o Flamengo pelo Vasco, não será apenas mais uma transferência? Estaremos falando de um evento histórico com potencial de redefinir a dinâmica do futebol carioca pelos próximos anos. E isso, meus amigos, assusta não só a torcida rubro-negra, mas também os bastidores da Gávea. Já tem dirigente pressionando internamente por explicações, conselheiros exigindo transparência e até ídolos do passado pedindo a permanência de Pedro nas redes sociais. Alguns jornalistas ligados ao clube dizem que o ambiente interno já está contaminado com o rumor com outros jogadores, questionando se também não deveriam buscar novos rumos. Isso mostra como uma única movimentação, ainda que não oficial, pode criar uma rachadura enorme no elenco vencedor. E olha que Pedro ainda nem confirmou nada, só que nesse jogo de bastidores às vezes o silêncio fala mais alto do que qualquer pronunciamento. O próprio atacante vem evitando entrevistas e nas poucas palavras que dá parece distante e frio, quase alheio ao momento atual do Flamengo. Pode ser apenas cansaço, ou pode ser aquele comportamento clássico de quem já está com a cabeça em outro lugar. E se esse lugar for São Januário, então a bomba já começou a explodir. Do lado do Vasco, o clima é de empolgação contida. Os torcedores, claro, estão fazendo festa com cada novo indício, mas dentro do clube, o discurso ainda é de prudência. Fontes internas afirmam que a negociação está em estágio muito avançado, mas que qualquer vazamento precipitado poderia melar o negócio. Afinal, estamos falando de um jogador com contrato longo, multa alta e que ainda representa um ativo importante no mercado. Mesmo assim, a diretoria vascaína já trabalha nos bastidores para construir uma narrativa poderosa, caso a contratação se concretize. A ideia seria apresentar Pedro como o grande símbolo da nova era do clube, reforçando a identidade ofensiva e a ambição de voltar ao protagonismo nacional. Há inclusive quem diga que o próprio Pedro estaria participando da concepção desse projeto, indicando nomes de jogadores com quem gostaria de atuar e se envolvendo nas ideias do novo técnico. Isso mostra que se ele topar mesmo cruzar a ponte, não será apenas por dinheiro. Pedro quer projeto, quer liderança, quer protagonismo. E o Vasco, depois de anos sendo coadjuvante, quer um ídolo moderno com impacto dentro e fora de campo. É uma junção que no papel parece fazer sentido. No coração do torcedor rival, porém, é inadmissível. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like assim. Você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Nos corredores da Gávea, a diretoria tenta manter a postura firme de que nada está acontecendo, mas já se cogita até mesmo a contratação de um novo centroavante. Nomes como Caleri, Tiquinho, Soares e até uma volta de Gabigol começam a pipocar nos bastidores como possíveis substitutos, caso Pedro realmente feche com o Vasco. Mas a grande verdade é que nenhum desses nomes tem hoje o mesmo apelo que Pedro. Ele não é apenas um jogador. Ele é símbolo de uma geração recente de conquistas, alguém que nasceu no Fluminense, brilhou no Flamengo, quase foi ao Palmeiras e agora pode parar no Vasco. É o tipo de roteiro que parece escrito por roteirista de novela. E talvez por isso esteja gerando tanta comoção. Alguns torcedores rubro-negros dizem nas redes que se Pedro for pro Vasco não pisa mais na Gávea, que será persona não grata, que terá que aguentar vaias pelo resto da vida. Outros mais cautelosos entendem o lado do jogador e reconhecem que ele nunca foi 100% titular, mesmo decidindo jogos. Mas, independentemente do lado, a dor da perda seria imensa.
Ainda mais se for o Vasco a acolhê-lo, aí não seria só uma saída, seria um golpe na alma do clube. Já na cabeça de Pedro, tudo indica que a decisão não está apenas em torno do dinheiro. Claro que a parte financeira importa, e muito, mas o que vem pesando, segundo pessoas próximas ao atleta, é o desejo de se sentir importante novamente, de ser peça central em um time que joga por ele. E no Flamengo, por mais que ele tenha brilhado, sempre teve que dividir o protagonismo com outros nomes, principalmente com Gabigol, Bruno Henrique e mais recentemente com jovens promissores que vêm subindo da base. O Vasco oferece a ele um projeto onde ele será a estrela maior, o nome estampado nas campanhas, nas faixas, nos uniformes. Pedro sabe que isso vem com muita cobrança, mas também com prestígio e valorização de imagem, algo que interessa muito a um atleta de sua idade e projeção. Além disso, a pressão por títulos no Vasco é grande, mas a torcida está mais receptiva ao novo projeto, mais paciente. O clima, ao que tudo indica, seria mais leve para Pedro recomeçar depois de anos no olho do furacão da Gávea. Uma chance de reconstrução com identidade própria, sem comparações. Tudo isso entra na balança agora e parece que o peso está inclinando para o lado de São Januário. Um ponto que não pode ser ignorado é a estratégia de comunicação que o Vasco pretende usar se a contratação for confirmada. Segundo apuramos, há planos de um vídeo especial com referências históricas a grandes viradas de jogadores entre rivais, incluindo Romário e Edmundo e outros ídolos que já vestiram camisas opostas. Pedro seria apresentado como o novo gladiador. Cruz Maltino, com direito a teaser, música épica e recepção da torcida no aeroporto. A ideia é impactar logo de cara, mostrar que o Vasco voltou a sonhar grande e, claro, mexer com o emocional do torcedor flamenguista. Porque não dá pra negar esse movimento se acontecer, é também uma provocação simbólica, um recado no meio do futebol carioca. O Vasco quer mostrar que está vivo, ativo, com ambição, e quer fazer isso com um nome de peso que carregue consigo não só gols, mas também uma narrativa forte. Pedro, mesmo que não tenha se posicionado oficialmente, até agora sabe do impacto que causaria com essa mudança. E segundo fontes ligadas à sua assessoria, ele estaria pronto para segurar o rojão se a transferência for para frente. Ele quer um novo desafio. E talvez esse desafio tenha um endereço, um escudo e uma camisa listrada em preto e branco. A imprensa internacional já começa a especular a possível transferência como uma das mais polêmicas da América do Sul. Em 2025, portais da Argentina, Espanha e até Inglaterra já destacaram a possibilidade de Pedro trocar o Flamengo pelo Vasco, como um dos movimentos mais surpreendentes do ano no futebol mundial. E é claro que isso atrai ainda mais os olhares do mercado europeu. Clubes da Itália, Turquia e até da Arábia Saudita estariam monitorando a situação de longe, esperando para ver se o jogador realmente se transfere de clube ou se tudo não passa de uma estratégia para forçar uma venda internacional. De qualquer forma, o nome de Pedro está em evidência e o Vasco, ao se posicionar como um possível destino, também volta aos holofotes, algo que o clube precisava há muito tempo. A repercussão está servindo para mostrar que o futebol carioca ainda é quente, cheio de rivalidades vivas e que ainda pode movimentar o mercado com histórias grandiosas. Pedro pode estar prestes a virar o personagem principal de uma novela que ninguém esperava escrever em 2025, mas que agora parece mais real do que nunca. E essa novela, meus amigos, ainda tem muitos capítulos pela frente. O que nos resta agora é acompanhar de perto os próximos dias, porque tudo indica que o desfecho dessa história está muito próximo. Há quem diga que o anúncio pode acontecer já na próxima semana, dependendo apenas da liberação final do Flamengo e da assinatura do contrato. Outros acreditam que ainda haverá uma última tentativa rubro-negra de reverter a situação com uma proposta de valorização e titularidade garantida. Mas o tempo corre. E o Vasco, silencioso, paciente, segue firme no seu plano de seduzir Pedro. Os torcedores já estão em contagem regressiva, prontos para explodir São Januário em festa, caso o craque desembarque por lá. Do outro lado, a torcida do Flamengo vive momentos de tensão, descrença e indignação. Uma coisa é certa, essa movimentação já entrou para a história do futebol carioca, independentemente do resultado final. Se Pedro ficar, será sob pressão. Se sair, deixará um vazio e uma rivalidade ainda mais acirrada.
O futebol vive de emoções e poucas são tão intensas quanto uma transferência entre gigantes rivais. Pedro está no olho do furacão. E a pergunta, que não quer calar, continua ecoando. Ele terá coragem de atravessar o campo e vestir a camisa do arquirrival. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.